Se você estava sentindo falta dos tutoriais de desenho desse canal, se você era daqueles que estava acompanhando todos e fazendo os desenhos, tentando aprender com eles, eu peço desculpas por ter demorado, mas hoje vai ter finalmente mais um tutorial de desenho e um tutorial de desenho com um pouco de realismo, onde nós vamos fazer um desenho de um personagem épico dos cinemas, dos quadrinhos, de todas as mídias onde ele apareceu, que é o Wolverine. Ladies and gentlemen, desenhistas de plantão que estavam aí ansiosos esperando a volta dos tutoriais, sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E hoje vamos finalmente fazer um desenho e mostrar como ele foi feito. E esse desenho foi sugerido pela minha amiga Ellie. Se ela estiver vendo, um abraço, muito obrigado pela sugestão. E continue dando sugestões, prometo que da próxima vez não vai demorar tanto para vir. Vocês também podem sugerir qualquer outro tipo de tutorial que eu vou tentar fazer o mais rápido possível. E de tutorial mesmo era só essa sugestão que eu tinha, então as próximas sugestões que vocês derem de tutoriais vão sair bem mais rápido, com certeza. Então bora lá pro tutorial, vamos começar para não ficar muito longo o vídeo. Então, primeiramente, né, a gente vai começando fazendo... Eu gosto de começar todo o desenho que eu faço, né, depois, lógico, de escolher a imagem. Eu gosto de começar fazendo o formato completo do desenho para analisar as dimensões do desenho, né? Às vezes você começa a desenhar alguma coisa e quando você vai fazer, quando você está quase no final, que você vai ver que o desenho não cabe na folha, ou que você vai ter que deixar ele pela metade. Às vezes você quer fazer um personagem de corpo inteiro, mas você não analisou, né, o tamanho que você tinha que fazer ele na folha, e você começou a fazer, por exemplo, pela cabeça e foi descendo. Daí quando você viu, não chegou nem no joelho. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E aí a gente apaga e começa de novo, ou a gente deixa do jeito que tá. Por isso que eu gosto de... Peguei esse hábito, né, de fazer o formato completo do personagem. No caso, né, do Wolverine, que a gente vai estar fazendo, do Hugh Jackman, eu escolhi fazer simplesmente do busto, né, do um pouco mais para cima da cintura para cima. Então não tinha tanta preocupação com isso, mas mesmo assim eu preferi fazer ele primeiro, todo o contorno dele, todo como se fosse você criar um boneco mesmo. Você faz simplesmente o contorno dele, com os músculos, com tudo, sem rosto, sem olho, sem nariz, sem nada. E depois você vê que tá um tamanho bom para você começar a colocar o resto que vai estar faltando. Depois, né, a gente vai partir, né, para as outras coisas, para o olho, para o nariz. Aí a gente já vai tendo uma preocupação mais especial com essas coisas, porque também tem a questão de tamanho de nariz, de distância de olhos. Tudo isso a gente vai fazendo com todo cuidado, toda dedicação para sair um desenho bem legal e bem fiel, né, à foto original. Depois, né, depois de fazer o olho, o nariz, nós seguimos para a boca, né? Nós tentamos fazer o formato exato, né, da boca que ele tá na foto original, que é essa que está no canto. E depois você vai fazendo os dentes, né, o detalhe dos dentes, tal. Se a foto mostrar realmente os dentes, você coloca. Se não mostrar, você não coloca. Simples. E o formato da boca, mesmo que pareça esquisito no início, a gente tem que fazer o que a gente está vendo na foto, simples assim. E fazer uns outros, a gente vai fazendo. Eu gosto muito de, mesmo quando eu estou fazendo uma coisa em específico, eu gosto de ficar pulando para outras coisas, para retocar outras coisas, fazer outras coisas, que eu sou assim mesmo, sou meio maluco para desenhar. Eu não fico parado numa coisa só até acabar, não. Eu gosto de ficar variando e uma hora o desenho sai completinho, do jeito que vocês estão vendo que está saindo aí. Desenhar é tão interessante que um risco que você faz no lugar certo ou no lugar errado pode deixar o desenho
ou muito bom ou muito ruim. E assim vocês estão vendo aí que com alguns risquinhos em alguns lugares específicos, né, olhando a foto, claro, já começa a ficar bem mais parecido com a foto do que antes. Então, essa é a mágica do negócio. Desenhar é detalhe, não tem jeito. Então, cada risquinho, cada verruga, cada marca tem que ser colocada no lugar certinho para ficar parecido. Depois a gente vai para aquela parte que alguns gostam, alguns não gostam, que é barba, né? Eu particularmente até gosto de desenhar personagens com barba, apesar de eu não criar muitos personagens assim. Mas eu acho muito legal essa parte porque se desenhar fio a fio é uma coisa delicada, é uma coisa que demora, que leva tempo, que às vezes é cansativo, é chato, mas o resultado no final fica muito bom. E como vocês podem ver, né, conforme vai fazendo a barba, vai ficando mais Wolverine ainda, porque antes não estava aparecendo tanto. Até eu reconheço, mas conforme você vai fazendo, vai colocando essa parte que é uma marca registrada do Wolverine, né, que são essas costeletas, aí sim o personagem vai tomando uma forma e aí a gente já começa a ficar mais animado com o desenho, porque tem desenho que a gente começa que a gente olha para ele e fala, será que realmente vai chegar onde eu quero? Mas tem que continuar para saber. Às vezes sim, às vezes não. Mas se a gente fizer todos os passos certinho, colocar todos os detalhes, com certeza vai ficar uma coisa sensacional e muito fiel ao original que você estava tentando fazer. E se às vezes você exagerar e fizer uma barba muito escura, ou muito forte, ou pôr força demais num lugar e no outro lugar não tanto igual aconteceu aí a gente passa a borracha e começa novamente. Vai passar a borracha com muito cuidado para não apagar o que não deve. Depois da barba, né, a gente já parte pro corpo, né, onde a gente pode colocar alguns pelos no peito para ficar um pouco mais Wolverine. Não precisa ser muito, não precisa ser uma coisa muito exagerada. Eu preferi colocar menos, né, para ficar uma coisa assim não tão escrota, não tão violenta, né, é, esporadicamente falando. Mas eu preferi dessa vez colocar menos, até porque na foto original não aparenta tanto, então não tinha por que colocar e correr o risco de estragar o desenho. Às vezes a gente tem que pensar nessas coisas também. Será que vale a pena colocar? Será que não vale? Se eu colocar vai ter como apagar, vai ter como dar um jeito, que às vezes não tem jeito não. Às vezes você borra o desenho inteiro e não fica legal o resultado final e você já fez aquilo, ficou marcado e aí só fazendo o outro mesmo. Depois do corpo, né, a gente vai pro cabelo, que eu devia ter colorido, mas eu deixei por último para fazer coisas que eu julguei mais importantes, então a gente já vai com como eu não tenho nenhum lápis preto que preste até o momento, eu tô colorindo com lápis de escrever mesmo. Depois eu dou uma escurecida com o 6B e do jeito que geralmente fica legal. Mas o aconselhável mesmo é você ter um lápis preto de qualidade, né, daqueles que colore com um tom bem mais escuro para você reduzir o seu esforço, porque esse lápis mesmo é muito clarinho. Se eu quisesse fazer uma coisa mais escura, teria que pôr muita força, o que poderia furar a folha e estragar o trabalho inteiro. Então tenha sempre materiais bons à mão e eu futuramente com certeza também vou ter. Depois que o cabelo está todo colorido, gosto de fazer alguns fios mais escuros para dar a impressão mesmo, né, do fio a fio,
tanto na barba quanto no cabelo, como vocês podem ver, e já começa assim a ficar mais parecido ainda, mais legal o desenho e com um tom de realismo um pouco maior. Depois a gente vai escurecendo, né, esses buracos dos tiros, né, que na foto que eu escolhi ele estava com uns tiros no peito. E você vai escurecendo os buracos com um lápis mesmo de escrever e vai fazendo, né, ao redor alguma pele, alguma coisa assim, para dar um efeito mais legal. E os mamilos polêmicos, né, que a gente tem que colocar também, porque todo mundo tem mamilos, então a gente tem que colocar também, não tem jeito, tem que colorir tudo. E agora mesmo é só dar uma escurecida no desenho para terminar o trabalho e ficar mais legal. Depois o desenho está pronto, né? A gente vai colocar agora sombras, né? Que é a parte também que, se você não souber fazer, você caga no desenho inteiro. Então você tem que, primeiro, seguir a foto original, colocar a sombra só onde tem. E também cuidado com a força no braço, que é uma coisa que eu estou aprendendo a controlar, porque que tem força demais acaba deixando a sombra muito escura, muito escrota, muito forte. E aí o desenho fica um pouco fora do comum, um pouquinho fora do que estava planejado. E sombra é bonita quando ela é dosada, pelo menos pra mim, que é aquela sombra bonita de quadrinho, né? Aquela sombra mais cinza do que preta, essa sombra que fica legal de você colocar num desenho, ainda mais quando você vai deixar em preto e branco, igual que é o caso desse desenho. Então você só faz a sombra onde tiver na foto original, que é o que eu estou seguindo aqui, e no final com certeza vai ficar bem legal o seu resultado do seu desenho. E nessas horas é bom até ter um lápis mesmo mais fraco, que você vai desenhar, você vai fazendo a sombra onde você quer e não precisa se preocupar com o fato dela sair escura demais e acabar borrando o seu desenho. Então tenha sempre, né, os lápis de escrever são os melhores, pelo menos para mim, para fazer sombra, que é um lápis mais fraco, um lápis mais clarinho. E eu acho que esse resultado fica muito legal. Se vocês gostam desse efeito dessa sombra assim também, comenta aí embaixo. Ou então me diz como é que você faz as suas sombras aí nos seus desenhos, aí, com que material que você usa. Vamos compartilhar a ideia aí. Se o personagem é muito forte, também você pode colocar algumas veias nele. Fica um resultado muito legal também, pelo menos eu acho. E foi só isso mesmo que eu gravei. Eu esqueci de gravar algumas partes, peço desculpa, mas qualquer dúvida é só você mandar nos comentários aqui que eu vou responder para vocês. Eu vou fazer um vídeo, né, respondendo, dependendo se for muitas perguntas. Eu agradeço a presença de vocês aqui até o final. Beijo, abraço, fiquem com Deus. Aguarde os próximos vídeos e até a próxima. Falou, beijo, tchau.